fazendo descoberta de topo histórico do Bitcoin, e cada vez mais as pessoas estão entendendo sobre o Bitcoin e se interessando como Bitcoin. Então tem aqueles gráficos, Lua, que eu acho muito engraçado, que é a aceitação da internet e a aceitação do Bitcoin. Ô, Yara, aqui também eu peguei uma Matéria? uma matéria aqui falando, né? O Robert Kiyosaki, ele disse que quem tiver 0,1 Bitcoin será milionário. Que hoje É. mais ou menos é uns 9 mil dólares, né? Milionário em dólar. Ele acredita que, tipo assim, essa é uma quantidade mínima que a pessoa tem que ter para ela se Pra tornar ela se tornar milionária milionária. Se a futuramente. gente parar pra pensar, o Michael Saylor, que é dono da MicroStrategy, que é a empresa que mais tem Bitcoin no mundo, lá na Bitcoin Conference, que foi agora em julho de 2024, ele falou que até 2045 o preço do Bitcoin pode chegar aí a mais de 40 milhões de dólares. Ele falou que num cenário bear, né, que é de urso, num cenário ruim, 13 milhões de dólares por uma unidade de Bitcoin, e num cenário otimista, aí mais de 40 milhões de dólares em 2045. Por que que ele citou essa data de 2045? Porque até 2045, praticamente 100% de todos os Bitcoins já serão minerados. Por quê? O Bitcoin ele tem um limite de 21 milhões. Agora a gente está aí com mais de 19 milhões e 700 mil Bitcoins em circulação. E a cada bloco minerado, paga-se uma recompensa para o minerador, tá? Então, a gente teve o halving dia 19 de abril desse ano, que diminuiu em 50%, só que até 2045 a gente já vai ter distribuído praticamente os 21 milhões. Depois vai ser fraçõezinhas de Bitcoin até chegar em 2140, que daí acabou os Bitcoins para serem minerados. Então, ele falou que até nessa data, num mercado muito otimista, mais de 40 milhões uma unidade de Bitcoin. Você já estaria fazendo parte da... Se você tiver 0,1 Bitcoin e o Bitcoin estiver valendo de fato 40 milhões, você já vai estar fazendo parte dos 10% mais ricos do mundo. Nossa. Hoje em dia, para você ser parte dos 10% mais ricos do mundo, você precisa ter só 110 mil dólares. Então, se você tiver 0,1 com o Bitcoin valendo 40 milhões, você vai ter 400 mil dólares. Então, Nossa. você já vai estar entre os 10% mais ricos do mundo, galera. Então, bem provável que isso pode acontecer, sim. A gente tá fazendo descoberta de topo histórico do Bitcoin e cada vez mais as pessoas estão entendendo sobre o Bitcoin e se interessando como Bitcoin. Então tem aqueles gráficos, Lua, que eu acho muito engraçado, que é a aceitação da internet e a aceitação do Bitcoin. Tá sendo muito mais rápido. Tá sendo incrivelmente mais rápido. Então, se a gente tiver aí, hoje em dia, 3% da população mundial investe em cripto. 3%. E o preço já tá 100 mil dólares, né, praticamente. 3% da população. Imagina se isso aumentar 10 vezes. Verdade. É bizarro, né? E também você vai ver, né? O que também acho que tá acelerando muito, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que foi o uso do Pix, né? É. Que o uso do Pix, ele é parecido com o da... Ele é uma blockchain, né? Se fosse pra analisar, né, assim. Friamente, sim, e tem uma parte de tecnologia blockchain que Porque ele foi gera o código utilizada. lá, que parece que é a sua carteira, ele fala, ó, É. manda pra esse daqui, aí a pessoa copia o código. Então as tia do Zap estão tudo ligeira. Então, As tia do Zap, elas criam lá a carteira dela, me manda no Pix e não sei o é. que, né? QR Code. Você Sim. vai, sei lá, eu vou no barbeiro lá, eu vou pagar ele, eu já coloco QR Code, já pago. Com Então, cripto é assim também. Se você vai pagar com alguma cripto, você lê QR Code. É bem simples também. e hoje a cripto que ela é mais utilizada aqui no Brasil, pelo menos, né, que mais tem na declaração, pelo menos, quantidade e volume, é o USDT. É, É, o USDT é o que mais legal. tem na Receita Federal, né? Pelo menos o último Uhum. levantamento. Você acha que a USDT ela é segura, ô Yara? É uma Ou pergunta você. capciosa. É, cabicioso, porque assim, a pessoa fala assim, ela não é o dólar em si, né? A Tether é uma empresa. E qual Uhum. que é a sua visão dessa empresa? Já vi pessoas que falam, não, pô, é o melhor negócio do mundo e não tem por que ela quebrar e É. alguma coisa Eu assim. já achei algumas vezes que ela ia quebrar sim. Inclusive porque teve várias investigações em cima dela, né? De lavagem de dinheiro, inclusive com a Rússia, né? Porque a Rússia, ela, com a guerra, ela ficou banida do Swift, sistema né? SWIFT. Então, para você conseguir fazer transações internacionais com a Rússia, você precisava utilizar criptomoedas. E daí caiu no sistema de inteligência que o SDT estava facilitando
Ajudando, né? ajudando a Rússia, e eles caíram numa investigação pesada. E daí eu pensei, pô, dessa vez, porque deve ter muita coisa ali que meio que igual na época lá que o dólar perdeu o lastro em ouro, a gente não sabe se eles imprimem mais o SDT do que, de fato, dinheiro em caixa eles têm, né? Sim, verdade. Então, isso eles já tentaram provar, eles tinham reserva de Bitcoin, tem reserva de várias outras criptos, e é sempre nebuloso, é sempre nebuloso. Tem chance de quebrar? Tudo tem chance de quebrar, né? Depois que a Americanas quebrou, e a gente fala assim, cara, tudo tem chance de quebrar. Mas agora já tá diminuindo as chances dela quebrar, porque muito país tá utilizando o Tether agora, né? Você É. fala, pra que os caras, numa operação multimilionária, às vezes até bilhões, né? Os caras vão jogar a toalha e deixar tudo a perder por ganância. A FTX quebrou, né, por ganância. Sim. Então, a gente tem que sempre estar ciente disso tudo. Inclusive, galera, a Circle, que é uma empresa concorrente, é a única que bate de frente com a USDT, que é o USDC, que é da Circle. A USDT é a Tether, que é da Bitfinex. E a USDC é da Circle. A Circle, quando no ano passado começou a quebrar aqueles bancos, sabe? Silicon Sei. Valley Bank, quebrou uns 3 bancos de uma pancada só. A Circle tinha dinheiro em um deles. Tanto é que a USDC perdeu o PEG, ela parou de valer $1 e ela começou a valer 0,89 cents. Nossa. Então você imagina, quem tinha a USDC passou um cagaço. E a USDT, de colateral, também perdeu o PEG. Foi ali para 0,98, 0,97. Caramba. Então tudo tem que ter cuidado, porque o que acontece? Até a Tether mesmo tem investimento em treasures. É. Então, imagina se acontecer alguma coisa com os treasures, que é muito impossível de acontecer, mas vai que aconteça, né? Não sei, né? A gente tá vivendo num cenário que tudo hoje em dia é possível, né? Lógico. E se a gente parar pra pensar, galera, em 1971, quando o dólar perdeu o PEG em ouro, os Estados Unidos tinham ouro de uma caralhada de países. E simplesmente o Nixon falou, quer saber? O ouro que tá aqui agora é meu e eu vou imprimir quantos dólares eu quiser. E a galera, outros países ficaram, what the fuck? E Tipo, agora, agora. Daí que teve a primeira corrida do ouro americano, que a galera encheu navios de dólar e falou, me dá meu ouro. Então, se até naquela época os caras metem o louco, agora, pra alguém meter o louco de alguma maneira, assim, a gente tá um pouco vulnerável estando em algo que sai do nosso controle, diferente do Bitcoin. É. Então, se você quer ter uma reserva de alguma coisa, tenha Bitcoin, porque ninguém no mundo consegue mudar as regras. É descentralizado. Nem se o dono do Bitcoin, o criador do Bitcoin aparecer, Se o Satoshi aparecesse hoje, ele não conseguiu mudar nada. muda nada, muda nada. Só se ele tivesse 51% da força computacional do mundo, que já tem estudos que isso é impossível, né? Não tem como. Então, não confie 100% em nada, nada. Então, é muito isso, né? Não tenha sua reserva, e se você for ter a sua reserva de dólar em criptomoeda, tenha um pouco em USDC, tenha um pouco em USDT, tenha um pouco em DAI, que DAI é o dólar mais seguro que a gente tem, porque Em realmente todos tem os PEG. outros, né? Porque se der algum problema em uma, você ainda tá Você ainda protegida. tem outro, então coloca aí 33% em DAI, 33% em USDT, 33% em USDC, se realmente é dolarizado que você quer ficar, né? E outra coisa também, né? O Tether é uma das coisas boas do Tether é que ele tem os treasuries, né? Tem. E assim, ele tem uma quantidade muito grande de treasury. Então, até assim, até dá uma moral com ele, com o governo, né? Porque o governo fala, Sim. pô, mas ele empresta dinheiro pra gente. Então, Uhum. tem que ver. Então, eu vejo muitas pessoas falando bem do Tether por conta disso, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.